Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Nutri? Aqui é o NutriCast Raiz, o podcast para nutricionistas que querem melhorar a sua captação de pacientes e aumentar o seu faturamento. Meu nome é Gabriel Bastos, sou especialista em marketing digital e vendas para nutricionistas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como preparar o seu perfil para poder receber visitantes e convertê-los em pacientes, tá certo? E primeiramente eu gostaria de deixar claro o que significa preparar o seu perfil, tá? Às vezes eu também acabo me referindo como arrumação do perfil, estruturação do perfil ou arrumar a própria casa, tá? Isso não é só sobre você decidir o que é que você vai postar daqui para frente, né? O que é que você vai colocar de publicação, o que é que você vai colocar nos seus destaques, o que é que você vai colocar nos seus stories. Não é só isso, tá? Quando a gente fala sobre preparação de perfil, é ele como um todo, tá? Então, quando a pessoa entrar na sua página do Instagram, tem que gerar identificação rápida para que ela tome determinada ação, seja seguir, seja mandar um direct, seja clicar no seu link da bio, tá? Só que essa pessoa só vai fazer isso se o seu perfil tiver determinadas características que a gente vai tratar nesse episódio de hoje, certo? Então, primeiramente, eu sei que você deve estar pensando que, não sei se isso vale muito a pena. Eu sei que não dá muita vontade, né, de mexer no perfil, porque dá muito trabalho. Então, eu queria primeiro dizer qual é a consequência de você negligenciar essa etapa, tá? Inclusive, é a primeira etapa que eu falo para os nutris que começam o acompanhamento aqui comigo para se tornarem nutris raízes, tá? Que é, se você negligencia a estruturação do seu perfil e não prepara o terreno para quem vai chegar nele, você tem uma queda no seu faturamento, tá bom? Mas por que que o seu faturamento tende a cair quando você não tem um perfil estruturado? Você deve estar me perguntando, né? Isso vem de uma regra que a gente no marketing coloca como a regra universal do interesse, tá? Então, se o seu perfil não chamar atenção e não dizer exatamente o que você propõe a fazer com aquela pessoa em 3 segundos, né? Se a pessoa leva mais de 3 segundos para tomar uma decisão depois que entra no seu perfil, tendência é que ela saia e não volte mais, ou que ela saia antes de clicar no botão de seguir, tá? Então, essa é a principal razão de você ter uma possível queda no seu faturamento se você tenta fazer os passos além, né? Então, começar tráfego, começar anúncios e tudo mais, contratar social media, começar a postar todo dia, que é um erro que eu vejo muito acontecendo. Se você não faz essa preparação, mesmo com todos esses esforços, você vai estar gastando mais dinheiro e recebendo menos resultado, tá? Então você está tendo prejuízo, certo? Então isso vem dessa primeira regra do marketing de que a gente tem que entregar tudo que a pessoa precisa saber sobre o que você oferece em até no máximo 3 segundos, certo? E isso pode definir se o seu paciente vai entrar em contato com você ou não, tá bom? Já tive casos de nutricionista que depois de fazer a estruturação no perfil, o número de contatos aumentou, certo? Então, é muito importante que você saiba que essa etapa não pode ser negligenciada e essa é a principal consequência caso você negligencie, queda no seu faturamento, tá? Então, o que eu gosto de falar é, um perfil bem estruturado é igual a uma maior chance de você receber o contato, tá? E se você tem mais contatos chegando, você aumenta a sua probabilidade de aumento de faturamento, certo? Então, um perfil estruturado está diretamente ligado com o seu faturamento no final do mês, Nutri. Então, essa é uma coisa muito importante que eu já queria deixar claro, tá? Entenda que quando a gente fala sobre alcançar resultados e ter bons desempenhos como nutricionista, não é somente uma coisa que vai fazer a sua diferença, tá? Mas é um conjunto de engrenagens que, quando giram em conjunto, levam ao funcionamento de todo o sistema, tá? E a estruturação do perfil é uma dessas muitas engrenagens, tá? Então saiba que isso é importante por causa disso, tá? Dito isso, como é que você vai fazer,
certo? Primeiramente, antes de trazer o passo a passo de tudo que você precisa fazer, que é o intuito desse podcast aqui, eu quero te falar coisas que você não deve fazer e até para você dar uma olhada no seu perfil hoje e ver se ele está estruturado dessa forma, certo? A primeira coisa que eu aconselho fortemente que você não faça é usar a sua logo no seu perfil. Se você é autônomo e não é uma clínica ainda, tá? Por que que eu falo isso, certo? Quando você utiliza logo, o logo não gera identificação, tá? Quando a pessoa entra no seu perfil e ela vê a foto de uma logo, ela não está vendo uma pessoa por trás, ela está vendo uma empresa, passa a ser frio. Quando a gente pensa um contato com a empresa, a gente sempre imagina que vai ser um contato frio, não vai ser algo receptivo, certo? Não tem, digamos, o calor humano, certo? Então é por isso que eu recomendo fortemente que se você é autônomo, né, você ainda não tem uma clínica com vários outros profissionais e você não virou uma marca, não utilize a sua logo na foto do perfil do seu Instagram, certo? Você vai perceber que vai gerar menos identificação e quando você gera menos identificação, você tem uma taxa de fechamentos, uma taxa de interesses também muito menor, tá bom, Nutri? Então, utilize uma foto melhor, tá? Não utilize uma logo de perfil, não. Outro erro muito comum: escrever somente a sua formação na bio, tá? Eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas a pessoa que está entrando no seu perfil e que futuramente vai se tornar um paciente seu, ela não quer necessariamente saber qual é a sua formação, tá? Claro, tem casos e casos, tem as suas exceções à regra, e determinados nichos acabam exigindo que você traga isso mais explícito do que outros, como é o caso, por exemplo, de saúde intestinal. E mais tarde eu posso até falar o motivo, tá? Mas não vou focar nisso porque não é esse o objetivo desse podcast aqui. Mas não escreva somente a sua formação na bio, tá? Porque justamente você não diz para quem você está falando, né? Então lembra lá da regra dos 3 segundos que a gente acabou de conversar? Você tem que dizer exatamente para quem você está falando. Identifique quem é o seu nicho, identifique quem é o seu público, para quando esse público entrar no seu perfil, ele saiba que você está conversando diretamente para ele. Tá? E se você não sabe como estruturar o seu público, como escolher o seu nicho e tudo mais, eu quero te convidar para assistir o episódio número 1 dessa série de podcast aqui, que eu falo justamente sobre isso, tá bom? Não vou entrar em detalhes nesse podcast aqui, porque senão esse podcast vai ficar muito grande, tá? Então, não deixe de conferir lá se você não sabe como selecionar o seu nicho ou escolher o seu público, certo? Outro erro muito comum, na bio ainda: falta de chamada para ação. E o que é que significa uma chamada para ação? Sabe quando você entra no perfil e aí a última linha da biografia tem escrito clique aqui para agendar, clique no link abaixo? Pode parecer besteira você ter essa frase mandando a pessoa fazer determinada coisa, mas ela é essencial, tá? Ela é essencial para que a pessoa faça aquilo que você quer que ela faça. Se você não dizer para ela exatamente o que é para ela fazer, a tendência é que ela não faça isso. Tá? Para você ter uma ideia, eu já observei um aumento do volume de cliques no link da bio, nos Nutris aqui que eu atendo, de 10 a 30% depois que esses Nutris começam a utilizar a chamada para ação, tá bom? Então, veja se o seu perfil ele está sem essa chamada. Se ele estiver, você já sabe o que fazer, tá? Então, quais são os exemplos de chamadas para ação para você entender? Clique no link abaixo para agendar, agende agora clicando aqui e sempre algo apontando para baixo, uma seta ou aquele emoji do dedinho apontando para baixo, tá? Então, isso é muito importante, tá? Outro erro bem grande que eu percebo é o link da bio ser direto para o WhatsApp, tá? Esse daqui é um dos que eu mais vejo, principalmente com os Nutris que começam a me seguir, começam a curtir meu conteúdo, eu dou uma olhadinha no perfil de todos vocês, tá? Então esse é um erro que eu percebo ser muito comum, um link direto para o WhatsApp. E por que que esse é um erro, né?
porque você perde totalmente o controle de saber quantas pessoas de fato estão clicando no seu link, tá? E você fica perdido se realmente aquilo está sendo bem efetivo, se as pessoas estão se motivando a poder entrar em contato para agendar uma consulta, né? E aí você acaba ficando perdido, tá? Sem saber exatamente como está sendo o seu desempenho, certo? Então, esse é um outro erro muito comum. Não utilize um link que leve direto para o WhatsApp, tá? Isso é um erro muito grave. Outro erro agora, não falando necessariamente da bio, mas o elemento que vem logo abaixo, que são os destaques, tá? Os destaques, o principal erro que eu percebo é você utilizar só destaque pessoal, né? Por exemplo, eu na praia, viagem de não sei onde, e um monte de destaque só falando disso, tá? Isso é muito comum, principalmente para você que não tem um perfil pessoal, né? Você utiliza profissional e pessoal no mesmo perfil, tá? Não quer dizer que você não pode ter destaques relacionados à sua vida pessoal. Não é isso que eu estou falando. Mas os seus destaques precisam trazer todas as informações necessárias que a pessoa que está visitando o seu perfil tenha, tá? Então, ela precisa saber todas as coisas fundamentais. Os destaques são um espaço extremamente estratégico para as empresas, tá? E é um espaço muito estratégico para você também. Então, se você só tem destaque pessoal, fica comigo aqui, porque na hora que a gente estiver trabalhando sobre a estruturação e como você vai fazer essa estruturação, você já vai saber exatamente o que você precisa mudar, tá? E o mesmo vale para o próximo elemento, que são as postagens fixadas. Eu percebo que muitos de vocês aí que estão ouvindo não fixam nenhuma postagem, tá? Lá no Instagram. E por que que isso também é ruim? Porque as pessoas que vão escolher o conteúdo que elas vão ver primeiro, tá? E isso é um desperdício estratégico que eu gosto de falar. Então, se você não tem postagens fixadas, a primeira coisa que essas pessoas vão ver quando acessarem o seu perfil é as últimas postagens que você fizer. E não necessariamente as últimas postagens que você fizer são as informações que aquela pessoa precisa, tá? Então, se a pessoa gastar muito tempo para achar as informações que ela quer, para, por exemplo, saber se o acompanhamento é para ela, saber se o seu estilo de consulta é o que ela está buscando, você oferece planos de acompanhamento que sejam condizentes com as necessidades dela, ela vai desistir, tá? Então, esses são os principais erros da estruturação de perfil que eu percebo quando eu entro no perfil de todos vocês que estão seguindo, que vocês curtam os conteúdos lá no Instagram, tá? Então, isso é algo que eu percebo como sendo bem comum e normal, tá? Mas que são coisas que vocês têm que corrigir a partir de agora. E como é que você vai corrigir isso? Então, vamos lá no passo a passo do que é que você deve fazer para conseguir ter um perfil estruturado e estratégico, tá? Primeiramente, como a gente já conversou, utilize uma foto sua, tá? Para gerar mais conexão, gerar mais empatia. A pessoa que entrar no seu perfil se sentir bem recebida, sentir que não vai falar com uma empresa fria, sentir que vai falar com um profissional, sentir que vai falar diretamente com você, tá? Então mostre identificação. E aí você pode utilizar tanto uma foto profissional como uma foto sua, por exemplo, mais arrumada, talvez até mais casual, dependendo do seu público-alvo, pode fazer sentido. Tem Nutris aqui que utilizam fotos mais casuais porque o público-alvo deles é compatível com essa estratégia, tá? Então, a escolha da foto diz muito sobre quem é o seu público e qual foi a sua escolha na hora que você estava definindo o seu público, como eu ensinei no primeiro episódio dessa temporada desse podcast aqui, tá? Então, seguindo, depois da sua foto no perfil, é importante você trabalhar o nome do perfil, tá? O que é que eu quero falar com o nome do perfil? É muito comum que você coloque só o seu nome ali, né? Então, por exemplo, Camila Souza. Mas é importante que você coloque também qual é o seu ramo de atendimento, tá? Então, uma coisa que eu gosto de falar bastante, por exemplo, Camila Souza barra nutricionista esportiva, nutricionista emagrecimento, nutricionista materno-infantil. Então, identifique qual é o seu nicho dentro do seu nome. Isso é muito importante porque, de novo,
Regra dos 3 segundos. A pessoa tem que entrar no seu perfil, ler as primeiras linhas que ela encontrar, e as primeiras linhas que ela encontrar tem que dizer tudo aquilo que você faz, tá? Então, primeira coisa, arruma seu nome, coloca o seu nicho e para quem você atende, tá? Seguindo adiante, você vai fazer a sua promessa do perfil. E o que que significa uma promessa do perfil? E eu sei aqui que na nutrição não é ético e não é correto você prometer resultados, e de fato não é. Quando eu falo promessa do perfil, eu não quero dizer que é para você colocar perca 10 quilos em uma semana. Não é isso, tá? Não é isso, de longe não é isso. Promessa nada mais é do que você dizendo para a pessoa aonde você propõe a levá-la, tá? E não necessariamente precisa ser algo quantitativo, certo? E a gente vai falar de exemplos mais para frente. Mas primeiro eu quero falar como você consegue estruturar uma promessa, tá? Então é um método que eu gosto de chamar do método da Dona Ilse, tá? Ilse é um acrônimo, tá? Então vai ser para identificação, local, compreensão e eu quero, tá? E o que é que significa cada uma dessas características? Identificação é onde você vai colocar para quem é que você está falando. Então, quem é o seu público, tá? Você vai identificar se você está falando para mulheres, se você está falando para homens, se você está falando para os dois, se você está falando para determinada faixa etária, por exemplo, 40, 50 anos, 50 a mais, terceira idade, entendeu? Então, é onde você vai mostrar exatamente para quem você está conversando, tá? Depois, o local. O que que significa local? Aqui é onde você vai falar qual o destino que você propõe levar essa pessoa, tá? Então, qual é o objetivo que geralmente essa pessoa tem quando vai fazer um atendimento com você e como você vai fazer ela chegar lá, tá? Então, o local é justamente a terra prometida dessa pessoa, tá? Então, pegue os maiores desejos do seu público, que você também já fez isso, tá? E coloque ele na sua promessa, certo? Compreensão. O que é que significa compreensão? Como o próprio nome diz, tem que ser fácil de entender, tá? Eu gosto sempre de falar que se você fala a sua promessa para uma criança de 4 anos de idade e ela não entende o que você falou, essa promessa não está boa, tá? O ideal é que a pessoa não queime neurônio para entender aquilo que você está falando, tá? E para você garantir que ela não vai queimar neurônio para saber o que é que você está falando, você tem que colocar da forma mais simples e direta ao ponto possível, certo? Lembra, regra dos 3 segundos. Em 3 segundos ela tem que ler, processar aquilo que ela leu e saber se aquilo é para ela ou não, certo? Então, compreensão é justamente isso. Uma criança de 4 anos tem que entender o que é que você escreveu. E o quarto e último critério, que é o eu quero. Aqui o eu quero é algo que gere muito desejo por aquele objetivo, tá? Não pode ser uma promessa vazia, uma promessa que você ache que é algo bom. Tem que ser uma promessa que o seu público ache que é boa, tá? Então eles têm que acabar de ler a sua frase e falar: eu quero isso, eu preciso disso, isso faz sentido para mim, tá? Então essas são as 4 etapas que você tem que seguir quando você está montando a sua promessa de perfil, tá? Então identificação, mostre para quem é que você está falando. Local, o que, que você propõe fazer com essa pessoa. Compreensão, uma criança de 4 anos tem que entender o que você escreveu. E eu quero, tem que gerar desejo naquela pessoa, tá? E quais são os exemplos de promessas que eu trouxe, tá? Eu trouxe 3 exemplos de Nutris aqui, de 3 nichos diferentes dentro da nutrição, tá? Eu trouxe o exemplo da Mari, que é de saúde intestinal, tá? E a promessa dela é: reequilibre a sua vida gastrointestinal sem restrições desnecessárias, tá? Percebe que ela não promete resultados, não deixa nada antiético, tá? E por que que essa promessa tem tudo aquilo que eu acabei de conversar com você? Ela identifica quem é o público, né? Pessoas que estão com saúde gastrointestinal ruim, né? Ela diz exatamente o que ela propõe a fazer com essa pessoa, então reequilibrar a saúde intestinal, tá? Uma criança de 4 anos consegue entender o que foi que ela escreveu,
certo? E gera um desejo muito forte, tá? Porque ela promete fazer esse reequilíbrio sem restrições desnecessárias, que é uma dor muito forte do público-alvo específico dela, tá? Então, isso é um exemplo de promessa muito forte. Trouxe um outro exemplo, o exemplo da Thay. Ela já é do nicho de emagrecimento, certo? E a promessa dela é: te ajuda a conquistar o corpo dos seus sonhos sem dietas restritivas, certo? Então aqui ela tem um público mais abrangente, ela tem um público de homens e mulheres que têm interesse por emagrecimento, é um público um pouco mais amplo, certo? Mas ela diz exatamente o que ela se propõe a fazer, né? Então ajuda a conquistar o corpo dos seus sonhos, é compreensível, uma criança de 4 anos também consegue entender o que é que ela colocou aqui e gera interesse porque sem dietas restritivas. A gente sabe que o público de emagrecimento é muito comum já ter tentado dietas restritivas, dietas extremistas, ter passado por restrições muito grandes, e isso é uma dor muito forte também desse público, tá? Então isso é um desejo deles. E a última promessa que eu trouxe de exemplo é o exemplo da Carol, tá? Ela é do nicho de materno infantil e a promessa dela é: faça o seu filho comer bem desde a introdução alimentar, tá? Então ela identifica para quem é, então é para o seu filho, logo o público são mães e pais, né? No caso dela, mais voltado a mães, certo? Ela bota aqui o local, né, o que é que ela propõe fazer. Então, fazer o filho da pessoa comer bem, certo? É compreensível, uma criança de 4 anos também consegue entender o que ela escreveu e gera o desejo, porque geralmente esse público aqui da Carol é um público que o filho não está comendo bem ou não está comendo de forma nenhuma, e aí a mãe acaba ficando muito preocupada dele perder peso excessivo, né, ficar muito magro. Então é um desejo muito forte e gera desejo na pessoa que está lendo, tá? Então esses são 3 exemplos de promessas para você ter como base para poder montar a sua própria, certo? Pronto. Então, vamos assumir que você já escreveu aqui a sua promessa do seu perfil. A linha abaixo dela é onde você vai trazer os resultados dos seus pacientes, tá? Então, aqui é onde você vai mostrar que você é autoridade naquilo que você faz, tá? Então, você vai colocar o número de pacientes atendidos, tá? E a razão disso é justamente para mostrar que você tem experiência e te colocar num local de autoridade, a pessoa se sentir mais segura, tá? A pessoa se sentir mais segura de que você é adequada para aquilo que ela quer, tá bom? Depois, e por último, você vai colocar uma chamada para a ação, para clicar no seu link da bio, tá? Como os exemplos que eu já falei anteriormente, tá? Clica abaixo para agendar uma consulta, clica aqui para entrar em contato e sempre um emojizinho apontando para baixo, seja uma seta, seja um dedo, o que você preferir, certo? Por último, falando da bio, você vai colocar um link, tá? Então, o ideal é que você tenha um site de fato para você colocar e não um link direto para o WhatsApp, certo? Se você não tem condições de construir o seu site, eu recomendo que você utilize plataformas que fazem isso para você. Por exemplo, o Linktree, que você já deve ter ouvido falar dele, tá? Se você não ouviu, fique tranquilo que no final desse podcast eu vou te falar exatamente como você consegue criar, tá? Uma conta lá no Linktree, certo? Então tenha esse link justamente para que você tenha tanto um aspecto de passar uma imagem mais profissional no seu perfil, né? A pessoa sente que você tem uma estrutura montada e ela consegue enxergar mais valor naquilo que você faz, né? E isso acaba, por consequência, agregando um valor a mais no preço que você pode cobrar pelo seu serviço. Perceba que tudo gira em volta da experiência do seu usuário dentro das suas plataformas, tá? Então tem um site para deixar isso mais profissional e também para você poder contabilizar melhor as pessoas que estão clicando, certo? Então, se você não tiver condições de construir o seu próprio site, dá uma olhadinha no Linktree, geralmente dá para você começar com plano gratuito e já é um bom start, tá? Já é um bom start. Seguindo para o próximo elemento da bio, vai vir, da bio não, do perfil, vai vir os destaques, tá? Então aqui a gente vai utilizar destaques estratégicos, tá?
Por quê? Porque você que vai escolher aquilo que o seu visitante vai consumir antes de qualquer coisa, tá? Então eu gosto de colocar principalmente 3 tipos de destaque essenciais na sua bio, tá? Na sua bio não, no seu perfil, tô trocando direto. Então, primeiramente, faça um destaque mostrando a sua história, tá? Mas não é a sua história completa. Não fale desde que você era criança, o que foi que aconteceu na sua vida. Não é isso que eu quero dizer. É para você mostrar a sua história de forma com que ela se conecta com o público que você atende, tá? Você precisa gerar similaridade e conexão. Então, se você trabalha com emagrecimento feminino, conte a sua história e do porquê você ter escolhido o emagrecimento feminino, tá? Uma coisa muito comum que eu percebo é justamente nutris escolherem um nicho baseado na experiência passada deles, na experiência pessoal, tá? Então, você mesmo ser o seu paciente transformado, né? Então, geralmente nutris que trabalham com emagrecimento já tiveram algum problema de peso, emagreceram, né? Então, conte a sua história relacionada a isso, diga os seus problemas, o que foi que aconteceu na sua vida, como você se sentia. Tudo isso é como provavelmente o seu paciente está se sentindo hoje, tá? E ele vai ter vontade de mudar também, assim como você teve, certo? Então, se coloque no lugar dessa pessoa e mostre que mesmo ela estando onde ela está hoje, com todas as dificuldades e problemas que ela tem, que há como ela melhorar, que há como ela vencer, que há como ela conseguir ter o resultado que você também já teve ou que você proporciona, certo? Isso tudo é visando a geração de conexão e confiança, tá? Que são os 2 critérios que eu gosto de falar que estão associados à venda. Venda é igual a conexão e confiança. Quanto mais conexão você tiver com aquela pessoa e quanto mais ela confia em você, mais fácil vai ser para você vender para ela, tá? Então, o primeiro destaque estratégico, crie stories falando sobre a sua história, tá? Óbvio, stories em vídeo, tá? Não é story para você escrever toda a sua história e ir postando, certo? Isso não gera conexão, isso não gera similaridade, a pessoa muito provavelmente não vai ler, certo? Então, faça um story contando a sua história. Segundo, destaque estratégico, certo? Bote resultado dos seus pacientes, certo? E você pode fazer isso de diversas formas, comparativos de bioimpedância de pacientes, fotos de antes e depois, só que fotos de antes e depois vai ficar um adendo aqui, tá? O CRN não permite que você poste antes e depois no seu perfil, tá? É proibido. Então, o que é que você vai fazer? Você vai montar o antes e depois do seu paciente, você vai mandar a foto para esse paciente, vai estimulá-lo a postar nos stories deles e marcar o seu perfil. Quando eles marcam o seu perfil, você pode repostar e colocar essa repostagem no seu destaque. Repostagem o CRN permite, tá? Porque ele entende que não é você anunciando o resultado, mas um paciente falando dos resultados que ele teve. E não tem problema você, como profissional, repostar isso no seu perfil, tá? Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse podcast, que é no dia 15 de fevereiro de 2025, você não precisa ter medo de repostar os antes e depois dos seus pacientes, tá? Então pede para eles repostarem para você conseguir colocar e fixar lá no seu perfil, tá? E o terceiro destaque que você tem que ter são as principais dúvidas dos seus pacientes, tá? Então, geralmente, aquelas desculpinhas que eles dão para não poder agendar algo com você, tá? Então, não tenho dinheiro. Não tenho tempo. Eu não tenho como levar marmita para o meu trabalho. Eu só como em restaurante, eu não sei fazer dieta em restaurante porque só tem comida gordurosa. Então, faça stories respondendo todas essas questões e mostrando que elas não vão ser o problema que vai impedir que elas alcancem o resultado que elas tanto querem, tá? Então, esses são pelo menos os 3 destaques essenciais que você precisa ter no seu perfil, certo? E por último, sobre estruturação de perfil, as postagens fixadas, tá? Então, da mesma forma e o mesmo porquê dos destaques serem importantes, as postagens fixadas também, porque eles são os primeiros conteúdos que a pessoa vai encontrar no seu perfil,
tá? E eles precisam responder as principais dúvidas que essas pessoas têm para elas não ficarem procurando muito antes de saber exatamente o que é que você oferece, tá? Então, tem 3 postagens fixadas que você precisa ter, tá? Que postagens seriam essas? Uma postagem explicando como é o seu acompanhamento, e aqui você pode colocar um carrossel explicando como você entrega, qual é o seu método, sua metodologia de atendimento, como funciona todo o acompanhamento que a pessoa vai passar e qual é todo o valor que essa pessoa recebe, certo? Então, esse é o primeiro destaque. O segundo, você vai colocar porque você entende o problema dessas pessoas, tá? Então, esse é um destaque que também pode ser carrossel, e vai ser uma versão da sua história, a mesma história que você contou nos destaques, só que em formato de carrossel, tá? Então aqui podem ser imagens bem bonitinhas, tá? Mas de novo, uma história que mostre conexão. Então a mesma história que você falou lá nos destaques, você vai falar aqui também, tá? Pode parecer redundante, mas tem gente que não vê os destaques e vê as postagens, e tem gente que não vê as postagens fixadas, mas vê os destaques. Então você tem que ter certeza que não importa o tipo de pessoa que entra no seu perfil, vai encontrar aquilo que ela precisa, tá? Então você vai colocar também a sua história em formato de carrossel, mostrando que você entende o problema delas, tá? E a terceira postagem fixada são cases de sucesso para mostrar que você entrega resultado, certo? Como é que você pode fazer isso? Estudo de caso, certo? Você vai trazer os melhores pacientes que você teve em termos de resultado e você vai contar um pouco sobre o estudo de caso deles e servir como motivacional também para a pessoa buscar uma melhora no caso dela, certo? Então, isso também o CRN permite desde que você mostre como um estudo de caso e não como uma venda de serviço baseado em promessa de antes e depois, tá? Então, estrutura o estudo de caso para você colocar ali no seu perfil, certo? Então, assim, esse é o passo a passo que você precisa seguir para arrumar a sua casa, arrumar o seu perfil, estruturar o seu perfil, para você poder receber esses visitantes da melhor forma possível e aumentar as suas chances de convertê-los em pacientes, tá? Então, caso você queira o detalhamento disso, um passo a passo mais escrito e com calma, né, para você poder ler, eu vou deixar um link aqui na descrição de como você consegue adquirir o meu manual de estruturação de perfil direto ao ponto, tá? E nesse manual você vai encontrar inclusive como criar seu site lá no Linktree, o que é que você precisa configurar, como você vai fazer tudo. É bem direto ao ponto, totalmente prático, não tem enrolação, tá? Se você se interessou por tudo isso que eu falei aqui hoje e quer ter isso em uma versão impressa e totalmente detalhada, eu aconselho que você dê uma olhadinha no meu manual, tá bom? E se isso faz sentido para você, eu queria te convidar a seguir o podcast no Spotify, YouTube e também o perfil do Instagram, @alcance nutricionista, que eu sempre vou avisar quando tiver um episódio novo aqui desse podcast, tá? Todos os links vão estar aqui na descrição. E no mais, um bom dia, boa tarde, boa noite e boas conversões do lado daí.